the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Hoje vou fazer algo simples, mas que não é tão frequente. Vou classificar livros de economias e finanças que eu li, não pelo hype, não pela ideologia, mas pelo valor real que eu consegui retirar dos mesmos e da aprendizagem que eles me proporcionaram. Vou usar uma escala de S a D, e atenção porque um livro pode ser brilhante em ideias e ainda assim ser pesado ou mau de ler. Aqui eu vou ter em conta o conjunto. Muito rapidamente sobre a escala. A classificação S refere-se a livros estruturais, livros que podem mudar a forma como tu pensas de economia ou de finanças e de investimento. A categoria A são livros excelentes, muito fortes, que acrescentam um valor claro à tua literacia financeira. B são livros bons, servem para construir uma base interessante. C seriam livros úteis ou livros de um nicho muito específico ou que são talvez pesados para quem está a começar. E a classificação D está reservada a livros que eu preferi evitar porque trazem muito pouco retorno para o tempo que investe neles. Dito isto, vamos começar. E começamos por um livro do Nassim Taleb. E este livro não te vai ensinar a investir, ensina-te mais a desconfiar de quem diz que sabe investir. A ideia aqui é desmontar uma ilusão de controle, especialmente nos mercados financeiros, mas o autor repete-se muitas vezes e escreve mais para provocar do que propriamente para ensinar. Ele destrói a narrativa do investidor genial e introduz aqui o conceito da simetria, onde a lição principal do livro é que tu podes estar certo, mas pelas razões erradas. É um livro, sobretudo, para quem acha que os resultados passados provam competência de alguma coisa, e por isso eu vou classificar como C. O próximo é um livro do Milton Friedman. Este livro explica mais ou menos o sistema antes de explicar os mercados. Friedman defende que a liberdade económica é uma condição necessária para a liberdade política. Não é um livro que tenha um manual de investimento, mas é fundamental para entenderes a regulação, os incentivos e as distorções. Basicamente ensina-te a ver o Estado como um agente económico, com incentivos próprios, muitas vezes contrários à eficiência. E, de certa maneira, ajuda a prever as consequências não intencionais de políticas monetárias e fiscais. É bom para quem quer compreender o contexto macro e, por isso, eu vou classificar como A. Agora temos um livro bem conhecido, One Up on Wall Street, do Peter Lynch. E este livro basicamente devolve o bom senso ao investimento. Nele, o Lynch defende que investidores comuns podem identificar boas empresas muito antes de Wall Street. O livro não promete milagres, mas exige que os investidores estejam atentos e pacientes. É a prova de que a nossa observação empírica, o que tu vês no supermercado ou no trabalho, é muitas vezes superior aos modelos complexos de Excel de analistas que praticamente nunca saem do escritório. Não existe que eu conheça em português, mas vale a pena ler em inglês. Assim que, para mim, é categoria A. O Bitcoin Standard, do Saifedean Ammous, é uma excelente história monetária, mas tem, na minha opinião, um fraco pluralismo intelectual. O livro é muito forte ao explicar a evolução do dinheiro, os problemas do dinheiro fiduciário e o papel dos incentivos monetários ao longo da história, mas depois perde força nas conclusões. Apresenta Bitcoin como uma resposta inevitável, ignora alternativas, trade-offs ou incertezas reais, mas é de alguma forma informativo, é formativo e é provocador, mas talvez excessivamente dogmático para ser estrutural. E para mim recebe a categoria B. O livro de Thomas Piketty é um resumo acessível da evolução histórica da desigualdade económica, com um foco na relação entre o capital, o rendimento e as políticas públicas. Existem sobre este livro algumas dúvidas sobre a manipulação de dados e simplifica muito as causas e as soluções, e isto, ao fim e ao cabo, funciona mais como um enquadramento ideológico do que como ferramenta analítica para aprofundar a tua literacia financeira. O retorno, na minha opinião, é muito limitado face ao tempo que tu investes a ler o livro, mas também podemos dizer que o Thomas Piketty é um socialista radical. E como eu acho que perdi mais do que o que ganhei quando acabei de ler o livro, vai receber a categoria D. Já o Liberalismo, do Carlos Guimarães Pinto, é uma obra interessante. Num país onde a literacia financeira é baixa, o livro apresenta de forma pedagógica os princípios centrais do liberalismo, a propriedade, a privada, os mercados, os incentivos e os limites do Estado. É um livro bem estruturado, é acessível e é útil para organizar conceitos que surgem constantemente no debate público.
Funciona bem como uma base conceptual e literacia política e económica, mas não é estruturante nem particularmente desafiante para leitores mais avançados, assim que para mim recebe a categoria C. O livro de Mark Minervini, Como Vencer na Bolsa, apresenta-nos um método claro e rigoroso de trading, baseado em momentum, uma gestão de risco e disciplina extrema. É honesto quanto à dificuldade de execução e não promete resultados fáceis. O problema é o foco muito específico. É um livro que é praticamente um manual de operações do que um livro de literacia financeira mais abrangente. Para quem procura compreender mercados, é um livro limitado, mas quem quer seguir um sistema em concreto, uma estratégia de trading, eu até acho que pode ser muito útil. E por essa razão, e porque também desfrutei de o ler e aprendi alguma coisa com ele, então categoria B. Já o Nudge, de Richard Thaler, explica-nos como é que as decisões económicas e financeiras são fortemente influenciadas pelo contexto, por enviesamentos cognitivos ou por atalhos mentais. É um livro muito valioso para perceberes porque é que os agentes racionais raramente se comportam de forma racional e onde ele gera mais desconforto é na transição da descrição para a prescrição. O uso de nudges como ferramenta política pública levanta questões éticas que são pouco exploradas. Ainda assim, é um contributo sólido, na minha opinião, para a literacia financeira e comportamental e por isso recebe a categoria A. Também na categoria A eu coloquei O Estado e Outros Ensaios de Bastiat. Este é um livro mais antigo, com clareza e uma ironia que eu não estava à espera, expõe as consequências não intencionais da intervenção estatal, insiste na importância de analisar não apenas aquilo que nós vemos, mas também o que não conseguimos ver nesse preciso momento, e a força do livro está na lógica simples e na capacidade de desmontar argumentos populares com exemplos claros. A limitação é o contexto histórico, é um livro antigo, e a ausência de diálogo, por exemplo, com problemas económicos modernos e mais complexos. Ainda assim, é uma leitura formativa para desenvolveres o pensamento crítico em economia e, por isso, tem uma classificação tão alta na minha lista. O Mito do Capitalismo, de Jonathan Tepper, foi um livro que eu também desfrutei de ler. Argumenta que o capitalismo contemporâneo se afastou da concorrência e passou a ser dominado por estruturas monopolistas, protegidas politicamente, o que tem, de alguma forma, razão. O livro é forte neste diagnóstico, na concentração de mercado e da captura regulatória por parte das grandes instituições, mas não oferece grandes soluções, tende, como praticamente todos, a simplificar problemas institucionais muito complexos e as soluções que apresenta são soluções muito frágeis. É um contributo relevante para a literacia económica, desde que tu o leias com um espírito crítico e não assumas as conclusões como inevitáveis. Por isso, recebe da minha parte a categoria B. O livro de Levitsky é um livro mais orientado para perceber como é que os sistemas democráticos podem ser distorcidos quando algumas regras institucionais permitem que minorias organizadas bloqueiem ou capturem o processo político, e é um livro bastante denso. Eu acho que para o investidor o valor aqui está a entender o risco institucional, mas o livro é muito focado no sistema americano, assim que para nós portugueses não traz muito valor e menos ainda para a dinâmica económica global, e por isso vai elevar com a categoria C e poderia mesmo ser a categoria D. Já o livro O Confronto que Definiu a Economia, de Nicholas Wapshott, reconstrói o debate entre Keynes e Hayek, dois grandes nomes na história da economia, para mostrar duas visões opostas sobre o papel do Estado e da intervenção económica. É um livro que é valioso como enquadramento intelectual, mas não serve muito como manual de economia. E eu confesso que não o terminei porque é um livro muito pesado de ler, na minha opinião, e por isso recebeu também a categoria C. Depois temos um já bem conhecido, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Não é um livro sobre ganhar dinheiro, é mais orientado em como não o perder. Aqui o Graham constrói uma filosofia baseada na margem de segurança, na disciplina emocional e na separação clara entre o que é investimento e o que é especulação. O livro é intelectualmente sólido, mas é difícil, é repetitivo e tem exemplos já muito antigos que muitos deles já não fazem sentido na atualidade. É bom porque prepara uma estrutura mental para lidar com o risco, mas é pesado e está algo desatualizado. Ainda assim, para mim, recebe a categoria B. Já o livro Bitcoin, do António Vilaça Pacheco, é uma introdução clara e acessível ao Bitcoin, explica os princípios básicos, as motivações e as implicações económicas de forma compreensível para leitores, por exemplo, sem formação técnica. Tem uma abordagem pedagógica e é uma das primeiras adaptações ao público de língua portuguesa, mas tem algumas limitações na profundidade. Não tem aqui discussões mais controversas sobre os trade-offs relevantes, o que torna se calhar insuficiente para leitores que já tenham algum contacto com o tema. É útil como um ponto de partida,
conhecida, mas não é uma obra de referência. Dito isto, fica-se pela categoria C. O Monge e o Executivo é talvez um dos livros mais conhecidos na audiência. É um livro basicamente de autoajuda empresarial, onde num contexto de investimento e economia é quase irrelevante, diria eu. A liderança servidora que o livro descreve é um conceito nobre, mas na prática não ajuda ninguém a ler um balanço ou a entender um ciclo de crédito. E como foi um livro que não me trouxe nada de novo, eu coloquei na categoria D. O livro Flash Boys, de Michael Lewis, é um livro que também está disponível em inglês, não te ensina a investir melhor, mas mostra contra quem é que tu estás no mercado de ações. O livro expõe as assimetrias do mercado moderno. É um livro que serve na prática para perder a inocência àqueles que acham que estão a investir no mercado de ações e que é tudo transparente, embora também não ofereçam uma solução prática para além da consciência da infraestrutura. É um excelente jornalismo, especialmente para quem quer entender a microestrutura de mercado, e para isso recebe a categoria B. O livro da Alison Schrager é bom para entender o risco, mas não serve para muito mais. A opinião do autor é de que a gestão de risco deveria ser universal e, na prática, o livro demonstra-nos como é que em situações humanas extremas o risco é abordado. Digamos que é uma aula sobre como é que podemos diversificar e quando é que podemos ir a jogo com mais confiança. Ainda assim, acho que contribuiu pouco para a minha aprendizagem e por isso recebe a categoria C. Os Grandes Economistas é um livro demasiado diplomático, apresenta as ideias de forma limpa, sem confronto, e por isso é difícil tomar uma posição clara sobre qual das economias que todos eles defendem funciona na prática. Assim que é talvez até parecido com o livro do liberalismo, do Carlos Guimarães Pinto, mas este recebe a categoria C. Já A Fortune's Formula, do William Poundstone, é um livro que te ensina que sobreviver é mais importante do que ganhar muito dinheiro. Explora uma fórmula muito específica de gestão de risco e o perigo da alavancagem, mostra que mesmo estratégias matematicamente optimizadas falharam ao ignorar a realidade humana, e na prática é aqui um elo entre a matemática e a psicologia. Eu gostei muito de ler este livro e, para quem conhece, por exemplo, Claude Shannon e outros autores que descobriram ou obrigaram muitos dos jogos de casino, por exemplo, a mudarem as regras, este livro vai ser uma clara mais-valia. E por isso recebeu para mim a categoria A. Por fim, temos o livro Uma Breve História da Economia, um livro que apresenta a evolução do pensamento económico como uma sequência de problemas, ideias e contextos históricos, evitando aqui a tentação de apresentar a economia como um corpo fechado de verdades ou um conjunto de dogmas. O maior valor deste livro está em organizar o teu mapa mental e mostrar que cada teoria responde a circunstâncias específicas. Não é um livro com muita profundidade e muitas ideias são tocadas de forma introdutória, diria eu, mas para a tua literacia económica, a capacidade de dar contexto e de relativizar dogmas tornou este livro estrutural, na minha opinião. Foi um dos livros que mais me surpreendeu pela positiva e por isso recebeu a categoria S. Chegados aos 20 livros, eu relembro que a classificação que vem na imagem é altamente subjetiva, pelo que eu também gostaria de conhecer a vossa opinião sobre os livros que vos mostrei, até mesmo se mudavam alguma coisa na lista. Assim que partilhem as vossas opiniões na caixa de comentários, ainda que seja para criticar as minhas opções. Saímos sempre todos a ganhar. Neste momento eu estou a ler o Narconomics, do Tom Wainwright, vou mais ou menos a meio e já tenho 2 novos livros em lista de espera. O primeiro é O Clube Secreto dos Poderosos, de Cristina Jiménez, e O Vencedor Leva Tudo, do Daniel Pires, a quem eu desde já agradeço a amabilidade da oferta. Eu vou deixar um link na descrição com a página dele, onde vocês podem também conseguir uma cópia deste livro que promete. Dito isto, eu queria fechar esta parte do episódio recordando que não é por ler muitos ou poucos livros que vais ser um melhor ou pior investidor. Os livros ajudam-te na prática a pensar e a estruturar o teu raciocínio, porque são ferramentas e, como tal, naturalmente, uns são melhores do que outros. Esta semana voltei também a reforçar o meu investimento na Scramble, foram mais 138 € investidos na ronda de fevereiro, que abriu no dia 1 e vai estar aberta até dia 15. Para quem não conhece, a Scramble é uma plataforma que liga investidores a um conjunto de empresas à procura de financiamento para crescer. A ronda de investimento em janeiro conseguiu mais de 2,5 milhões em financiamentos e fevereiro deve voltar a aproximar-se destes valores. Nesta ronda estão agrupadas 25 empresas diferentes, de alimentação a acessórios ou a vestuário, à
há empresas para todos os gostos. Eu, por exemplo, consultando aqui o meu histórico de investimentos, nas empresas de todas as rondas, ajudei indiretamente mais de 65, mas tu podes consultar todos os detalhes das mesmas, bem como o montante emprestado e a relação que elas têm com a Scramble na página individual de cada uma. Esta é uma forma muito transparente de conhecer para onde é que vai o teu dinheiro, o que é que a empresa vai fazer com ele e o seu modelo de negócio e fundador. Portugal continua a ser o maior embaixador do crescimento desta plataforma, com mais de 800 mil euros investidos no mês passado, pelo que talvez este mês seja finalmente o mês em que atingimos 1 milhão de financiamento. Eu levo um histórico de investimento com a Scramble desde julho do ano passado, vocês podem consultar o vosso no separador das reivindicações e esse primeiro investimento já foi devolvido a 100%, bem como os juros do mesmo, como podem ver no ecrã. Os restantes investimentos estão a progredir bem e essa é uma parte fundamental da confiança com a Scramble. O teu capital é devolvido todos os meses com a componente respectiva dos juros, o que desde logo mitiga o risco de incumprimento e a perda total do teu dinheiro. A Scramble deixa-vos entrar em cada um dos investimentos mensais que fizeram para perceber a evolução dos mesmos e as datas esperadas de pagamentos, uma funcionalidade quanto a mim também muito interessante. No meu caso, estes investimentos estão a render anualmente próximo de 12% ou 6% a 6 meses, o que é bastante atrativo e também por isso a minha exposição a este produto tem crescido nos últimos tempos. Eu passei de 100 euros a ter mais de 800 na plataforma e a ideia é continuar a reforçar a mesma todos os meses. E digo todos os meses porque vou recebendo um bónus de sequência à medida que mantenho esta disciplina ou compromisso. São já 5 as rondas consecutivas a investir que acrescentam uma pequena percentagem aos 12% de rendimento anual esperado. Tu podes encontrar todos os detalhes desta funcionalidade num vídeo que eu subi no mês passado. Dito isto, se estás interessado em juntar-te à Scramble, o processo é muito simples, podes financiar a tua conta através de uma transferência bancária ou usando o cartão Revolut e depois basta selecionar a categoria que pretendes, bem como o montante. Se usares o código QR que vês no canto superior direito ou o link na descrição do episódio, recebes ainda 5 euros por cada depósito de 100, o que te dá logo à partida um rendimento de 5%. Se te estás a registrar pela primeira vez, ainda recebes um bónus adicional de 10 euros de boas-vindas. Se tu quiseres perceber melhor como é que funciona a Scramble, as funcionalidades, os riscos, o potencial do retorno e se é algo adequado para ti, então eu tenho um episódio onde eu explico absolutamente tudo sobre a plataforma de forma imparcial que podes encontrar no episódio 229, onde tens tudo detalhado para te esclarecer. Caso estejas interessado em investir, eu vou deixar um link na descrição que podes usar para receber o tal bónus que eu mencionei no teu depósito. E lembra-te sempre que estas plataformas não estão isentas de risco, pelo que deves investir apenas uma quantidade de dinheiro que estás disposto a perder. Os principais índices mundiais, à exceção da China e do Nasdaq, tiveram todas semanas positivas. Já o nosso PSI continua em grande dentro do top 10 de performance neste ano. O Ministério Público alertou para falhas na fiscalização dos riscos de corrupção e na fraude na execução do PRR, apontando as fragilidades nos mecanismos de controlo, na articulação entre as diferentes entidades e nos processos de monitorização dos fundos europeus. Em causa, aqui não está necessariamente a prova de irregularidades generalizadas, por enquanto, mas sim a existência de brechas que aumentam a probabilidade da má utilização das verbas públicas. Do meu ponto de vista, isto é preocupante porque o PRR representa uma oportunidade rara que nós temos de modernizar o país com financiamento externo significativo e cada euro que é mal supervisionado é impacto perdido em investimento real. Ora, os países que demonstram capacidade de gerir fundos com disciplina atraem mais capital e melhores projetos, e se há algo de positivo nesta notícia é que o alerta do Ministério Público mostra um escrutínio proativo. O importante agora é transformar este diagnóstico num reforço efetivo da supervisão e responsabilização já para ontem. O anúncio de que a União Europeia vai investir quase 350 milhões de euros para reforçar a segurança de cabos submarinos é mais um reconhecimento estratégico da vulnerabilidade geopolítica e económica da União, e para quem não sabe, estes cabos transportam a maioria do tráfego global de dados, desde transações financeiras a comunicações empresariais e serviços na nuvem. O investimento de Bruxelas aponta para 2 elementos fundamentais. Primeiro, que a segurança digital é agora a segurança nacional e económica, e segundo, que percebe que não pode depender exclusivamente dos mercados ou de decisões de
investidores privados quando se trata de um recurso crítico para a sociedade moderna. E nós, como nação, em Portugal, somos cruciais neste processo. E porquê? Porque Portugal é um ponto crítico de passagem destes cabos submarinos entre a Europa, a África e as Américas. Vários cabos internacionais passam ou ligam à costa portuguesa, com Sines, Carcavelos e Sesimbra, e isto significa que qualquer falha, sabotagem ou interrupção teria impacto real na conectividade, nos serviços digitais e até mesmo na atividade financeira. Ora, infraestrutura mais protegida torna Portugal mais atrativo, como um hub de dados e ponto de interligação internacional, e é precisamente isto que tem acelerado os investimentos em data centers, na cloud ou em telecomunicações e serviços digitais no nosso país, com setores com elevado valor acrescentado e emprego qualificado. Ora, maior valor acrescentado significa também maior produtividade, algo do qual estamos a precisar e estamos muito atrás na comparação com o resto de países da União Europeia. Por outro lado, a Comissão Europeia concluiu que o design viciante do TikTok viola a lei dos serviços digitais. Isto é um marco importante na forma como regulamos as plataformas digitais que moldam os comportamentos cotidianos. Não é apenas um procedimento técnico contra uma empresa específica, é na prática afirmar um princípio básico de qualquer sociedade que quer proteger os seus cidadãos. A responsabilidade dos grandes mediadores digitais pelos efeitos que os seus produtos têm sobre a saúde mental, sobre a autonomia e as escolhas dos utilizadores. O TikTok tornou-se parte integrante da rotina de milhões de europeus, incluindo crianças e adolescentes, precisamente porque explora estes mecanismos de atenção prolongada. Recomendações automáticas, ciclos de recompensas e interfaces desenhadas para maximizar o tempo de utilização. Quando esta lógica de mais tempo, mais engagement colide com os direitos fundamentais, como a proteção de menores, a previsibilidade dos conteúdos ou a transparência algorítmica, a intervenção do regulador não é apenas desejável, é necessária. E isto, quanto a mim, também representa um passo na direção da internet menos predatória e mais alinhada com padrões de bem-estar público. A mensagem implícita é clara e isto serve para as restantes plataformas que, com um alcance massivo, não podem ignorar os efeitos sociais dos designs sobre o pretexto da inovação ou de métricas de crescimento. Esta legislação não penaliza a inovação, apenas redefine que tipo de inovação é socialmente aceitável e sustentável a longo prazo. No que toca ao portfólio, esta foi uma semana movimentada, com a apresentação de resultados de grandes empresas, e é verdade que o mercado entrou em pânico com algumas. Mas sabem o que é que não entra em pânico? Os dividendos. 6 empresas decidiram aumentar o seu. Prudential, 3M, Ventas, Brookfield, Hershey's ou Avalon Bay, todas aumentaram o retorno aos acionistas a valores entre os 2% a 15%, aumentando assim também o retorno passivo do meu portfólio. O que também aumentou foi a minha posição numa delas, na empresa Avalon Bay, que eu reforcei na quinta-feira, depois da apresentação de resultados. O mercado de arrendamento nos Estados Unidos está na moda baixo já há algum tempo, mas como todos os ciclos ligados ao imobiliário, eventualmente vai normalizar. Também ligado a este mercado, mas no Reino Unido, a Rightmove foi alvo de um reforço da minha parte e tu tens uma análise exclusiva sobre esta empresa no Patreon que podes usar para a ficar a conhecer melhor. Em sentido contrário, a Southwest Airlines deixou o meu portfólio, entregando um lucro ali à volta dos 85%, depois de uma análise no YouTube que eu fiz há um ano atrás, onde nessa altura andava mais ou menos a metade do preço. O portfólio esta semana fechou muito próximo dos $112.000, com fevereiro a render ainda poucos dividendos e com uma performance superior a 2% no que levamos deste ano. Dito isto, ficamos por aqui. Não te esqueças de retribuir deixando um like, um comentário ou subscrevendo, como preferires, mas faz lá a tua parte. Ajuda-me a crescer o Instagram seguindo-me por lá e passa também pelo Patreon e experimenta o mesmo. Perdes o amor a 5€ e vês o incrível que é investir com o apoio de uma comunidade ímpar em Portugal. Da minha parte, eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. Books on technical analysis and charting written by pure chartists, not because I use them, but because I want to understand why people use them and perhaps learn from that and make myself a better investor. So my advice, if you're reading, is try to read not 100 books about Warren Buffett over and over again, but read about Buffett, read about Lynch, read about, great traders over the time, how do people make money, and then think about creating your own core philosophy that is yours, because it's your money that you're investing.